Olá, seja mais uma vez bem-vindo à oficina do Excel. E nesta aula nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem complicado muita gente que inicia no Excel, inclusive até alguns utilizadores de nível intermediário: tabela dinâmica. Tabela dinâmica é uma ferramenta muito importante do Excel que faz o nosso resumo financeiro e reorganiza grandes volumes de dados sem alterar a tabela base, ou seja, a base de dados. Então, neste vídeo, basicamente, você vai aprender, através deste mini projeto, três coisas. Primeiro, vamos fazer preparação de dados. Depois, vamos aprender a criar uma tabela simples, tabela dinâmica, e vamos fazer uma análise de dados. Assista esse vídeo até ao fim e você vai aprender de uma vez por todas tabela dinâmica. Vamos a isso. O que você vê aí na tela é uma tabela dinâmica que nós criamos através de uma base de dados. Então, na primeira folha que temos neste documento, encontramos essa tabela grande, que é, na verdade, a base de dados de uma loja que tem 4 filiais: Nampula, Maputo, Beira e Quelimane. Então, com base nessa tabela, nós vamos fazer análise de dados de modo a responder algumas perguntas importantes. Diga-me uma coisa, olhando para esses dados, quanto tempo você levaria para descobrir qual é o valor total de vendas de computadores que foram realizadas na cidade de Maputo? Ou então, qual o vendedor que teve melhor desempenho nessa loja, na cidade da Beira ou a nível nacional, em todas as cidades onde a loja está representada? Então você levaria muito tempo. É aí que entram as tabelas dinâmicas. Vamos ao nosso exercício. Eu estou com essa planilha com dados brutos abertos e a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar os nossos dados. Observe que nós temos algumas colunas: data da venda, vendedor, produto, cidade e preço. A primeira coisa que nós temos que fazer é a preparação dos nossos dados. Como você pode observar, nós temos preço unitário, mas não temos o valor total que foi arrecadado por cada venda. Então, vamos adicionar uma coluna de preço total. Para inserir uma nova coluna ao lado da tabela preço, vamos à coluna do mês, clicamos com o botão direito do mouse e escolhemos esta opção Insert. Assim, nós inserimos uma nova coluna e vamos escrever preço total. Ok. Feito isto, vamos inserir a fórmula para o cálculo do preço total pago por cada venda, que é igual, para a inserção de fórmula, clicamos no preço unitário, vezes, e clicamos na quantidade, Enter. Então, vamos até aqui nesta coluna, clicamos 2 vezes na alça de preenchimento para expandir a fórmula. Desta feita, o próximo passo é transformar este nosso intervalo de dados em tabela para facilitar na criação da nossa tabela dinâmica. Então, vamos usar um atalho muito simples, que é Ctrl+T, para transformar intervalo de dados em tabela. Nesta janelinha que abriu, garanta que essa opção My Table has a Header, minha tabela tem cabeçalho, esteja ativada. Clica em OK. Assim, nós já temos a nossa tabela preparada. O próximo passo é a criação da nossa tabela dinâmica. Para criar a tabela dinâmica, vamos até ao menu, clicamos na aba Insert e clicamos na primeira opção Pivot Table, que é tabela dinâmica. Clicando em tabela dinâmica aí no menu Pivot Table, é aberta esta pequena janelinha que nos pergunta se nós queremos criar a nossa tabela dinâmica dentro desta folha existente ou se queremos analisar os dados noutra tabela. Então eu vou clicar OK para que ele crie uma nova folha. Feito isto, já temos aqui a nossa tabela dinâmica preparada. O que nós temos que fazer é começar a configurar os dados que vão conter nessa tabela. Se você for a observar, nós temos aqui aberta 2 faixas. A primeira faixa, que é esta grelha por onde a nossa tabela vai ser construída, e a segunda aqui no lado direito, que são os campos da nossa tabela, por onde nós vamos fazer a configuração para começarmos a análise dos nossos dados. No início desse vídeo, nós dissemos que queremos responder à pergunta sobre qual é o valor total de vendas de computadores ou qualquer outro produto que foram realizadas na cidade de Maputo. Então, se você for a observar, aqui do lado de cima, nós temos os títulos que são as colunas da nossa base de dados. E no lado de baixo, nós temos aquilo que chamamos de quadrante dinâmico, que é onde nós colocamos os títulos ou as colunas dos dados que queremos analisar. Então, a configuração, na verdade, é dizer ao Excel o que é que nós queremos fazer.
que é analisar as vendas realizadas numa determinada cidade. Para isso, o que nós temos que fazer é dizer ao Excel o que é que vai ficar no campo das linhas e o que é que nós vamos configurar como colunas. Aqui no quadrante, nós temos 4 quadrantes. Filter, que quer dizer filtros, columns, que quer dizer colunas, values, que são os valores, e rows, que são as linhas. Então, para analisar os nossos dados, nós temos que pegar a coluna produto, aqui em cima, clicar com o botão esquerdo do mouse e, sem largar, arrastar e largar aqui em rows, em linhas. Feito isto, observe que os nossos produtos já apareceram aqui na tabela em forma de linhas. Temos computador, impressora, monitor, mouse e teclado. O segundo passo é clicar na coluna cidade, arrastar e largar aqui em columns, que são colunas. Então, desta feita, nós já temos aqui uma breve configuração de como vai ficar a nossa tabela. No lado das linhas temos os produtos e nas colunas temos as cidades. Então, o que é que está a faltar? São os valores que nós queremos analisar. Então, aqui nos quadrantes, mais uma vez, nós temos este quadrante no canto superior direito, values, que é onde ficam os nossos valores. Então, o que temos que fazer é clicar em preço total, arrastar e largar em valores. Aí, nós já temos a nossa tabela dinâmica completa. E se você for a observar, nós temos aqui, por exemplo, na cidade da Beira, foram vendidos produtos da categoria impressora no valor de 663.564,50 centavos. E em todas as cidades nós podemos ter um resumo financeiro daquilo que foram as nossas vendas. E temos também na linha abaixo, a linha de totais, o somatório de vendas realizadas em todas as cidades. Por exemplo, temos aqui na cidade da Beira um valor total de 3 milhões de meticais, que foi faturamento a nível global de todos os produtos vendidos nesta cidade. Temos o valor total global, que é o total de todas as vendas realizadas em todas as cidades. Então, com isto, facilmente nós podemos responder qualquer pergunta que o nosso gestor nos fizer a respeito de como está a ser o desempenho da nossa loja a nível nacional ou numa cidade específica. E qual é a diferença entre colocar os produtos em linhas e as cidades em colunas? A diferença só está na configuração. O que acontece é que se nós tivéssemos colocado o produto aqui nas colunas e a cidade nas linhas, as cidades estariam listadas aqui onde temos os produtos e os produtos estariam listados aqui onde nós temos as cidades. A disposição seria diferente, mas a análise seria a mesma, com uma pequena diferença. Os totais que teríamos aqui embaixo, por exemplo, seriam referentes às nossas colunas. Nesse caso, os produtos, nós teríamos total para computadores na primeira coluna, total para impressora na segunda coluna e assim por diante. Então, depende de como você quer analisar os seus dados. Observe que quando eu clico fora da nossa tabela, os campos da nossa tabela somem aqui na direita, mas quando eu posiciono o mouse, clico dentro da nossa tabela, eles reaparecem. Para apimentar a nossa tabela, nós vamos adicionar um filtro. Vamos filtrar por mês. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é vir até aqui mais uma vez, nos nossos campos, clicar em vendedor e largar aqui no quadrante filter. E observe que apareceu aqui em cima um filtro por vendedores. Por enquanto está a filtrar tudo. Se eu clicar nesta seta e clicar um vendedor específico, Bruno, clicar OK, observe que a nossa tabela mudou de configuração. Ela mostra somente as vendas realizadas pelo Bruno e assim não apresenta os outros vendedores. Se eu quiser saber o total de vendas realizadas por Bruno em Quelimane, eu venho aqui na coluna Quelimane e aqui embaixo na linha de totais, logo já sei que ele fez 511 mil meticais, 587,24 centavos. E é por isso que os filtros também são importantes para analisar os nossos dados. Mas eu vou limpar este filtro para voltar a mostrar todos os vendedores. Venho mais uma vez aqui na seta de filtro, clico em Select Multiple Items e marco em All. Clico OK e já está. Voltei a ter a análise que eu tinha anteriormente. Agora, podemos também mudar a configuração da nossa tabela. Eu já não quero filtrar por vendedor, vou filtrar por mês. Venho aqui no quadrante filtro, clico em vendedor
para eliminar, eu vou arrastar para um lugar vazio dentro da nossa tabela e observe que já não temos o nosso filtro, ele já foi removido. Vou filtrar por mês. Então, venho aqui nas nossas colunas, clico em mês e arrasto até aqui no quadrante filtro e assim eu posso filtrar por mês. A outra coisa que eu vou acrescentar à nossa tabela para torná-la mais bonita são as segmentações. Vou segmentar por vendedor. Para inserir segmentações, clique em qualquer lugar dentro da sua tabela dinâmica, vai até aqui ao menu em Pivot Table Analyze, que é uma nova aba que é acrescentada ao nosso menu quando nós usamos este recurso de tabela dinâmica, ok? Com Pivot Table Analyze selecionado, nós clicamos em Insert Slicer. Slicer quer dizer segmentação, inserir segmentação. Então, clica aqui em Insert Slicer e já apareceu esta nova tabela com as segmentações que nós temos que realizar. Então, eu vou clicar aqui vendedor, vou segmentar por vendedor. Selecionando em vendedor, clicando em OK, nós já temos aqui na tela uma pequena segmentação. Então, ao invés de eu colocar aqui nos filtros vendedores e ter que vir, clicar no filtro, selecionar o vendedor toda vez que eu quiser analisar as vendas daquele vendedor específico, eu adiciono segmentação e vou alternando. Se eu clico em Ana, aparecem somente os dados relacionados a Ana. Se eu clico em Bruno, só vão aparecer os dados do Bruno. E se eu quiser todos os vendedores aparecerem, venho por cima dessa nossa tabelinha de segmentação e clico aqui em X para limpar os filtros. Então vamos adicionar um gráfico à nossa tabela para melhorar a nossa visualização. Para criar um gráfico, vamos até o menu Insert, viemos até nesta faixa de Charts, que quer dizer gráficos, clicamos em Recommended Chart, ok, que são os gráficos recomendados. Vamos clicar OK e selecionamos este gráfico que já está aí, selecionado, que é gráfico de colunas, e OK. E temos o gráfico gerado, em que no eixo X temos os produtos e no eixo Y temos os valores. E aqui temos um pequeno etiqueta do que significa cada uma dessas cores. O azul representa a cidade da Beira, o vermelho a cidade de Maputo, verde Nampula e roxo Quelimane. Então nós podemos ver através deste gráfico que a cidade de Maputo registrou maior venda no produto teclado e a menor venda realizada aqui na nossa loja foi feita na cidade de Nampula e o produto computador. Então, através deste gráfico, eu vou ajustar o tamanho do nosso gráfico para ficar um pouco mais bonito. Ok, vou ajustar mais um pouquinho, certo. Só com esta configuração que nós temos, podemos responder qualquer pergunta que o nosso gestor ou um colega nos fizer a respeito do desempenho da nossa loja ou de cada vendedor. Mais uma vez, eu vou clicar aqui em Bruno, por exemplo, nós podemos ver que em Nampula, Bruno não vendeu nenhum computador, porque a célula que nos mostra os computadores vendidos em Nampula pelo Bruno está vazia, então Bruno não fez nenhuma venda. Podemos ver também que o Bruno vendeu no total 2.184.305 meticais. Este é o desempenho deste vendedor. Se eu clico na Elisa, por exemplo, eu vejo que ela vendeu 1.600. Então, teve um desempenho abaixo do Bruno. Então, essa e tantas outras perguntas podem ser respondidas através de uma tabela dinâmica. Lembrando que a configuração da nossa tabela depende da análise que você quiser fazer. Se você quer analisar as quantidades ou o preço unitário, então joga a quantidade ou o preço unitário na linha ou na coluna. Então, neste vídeo, você aprendeu a aplicar e a interpretar tabelas dinâmicas, aprendeu a trabalhar com gráficos dinâmicos e usou segmentação de dados para fazer filtros rápidos. Se você quer aprender absolutamente tudo sobre Excel, desde o básico, sobre como inserir dados, até criar tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e fazer relatórios complexos em poucos minutos e com poucos cliques, inscreva-se no nosso curso de Excel, nosso curso completo, em que nós te ensinamos absolutamente tudo. Inscreva-se no nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima.